Ele não. Bom dia! Muito bom dia, sábado 1º de julho de 2023, direto de Encantado, a terra do maior Cristo protetor do mundo, sob a proteção de Deus, enquanto o Xandão não nos censurar, estamos iniciando mais um programa Ele Não. Nessa semana que aconteceu o esperado, mas injusto, e onde muitas máscaras continuaram a cair e muitas revoltas continuaram a acontecer nas nossas entranhas. Como todos os sábados, vamos debater esse e outros assuntos para passar a limpo a semana, desfazer, desmentir as narrativas e entregar para você que nos acompanha as verdades que a imprensa tradicional não mostra. À minha direita, Davis Fak. Muito bom dia, Davis. Uma semana de injustiças, de máscaras que caíram, mas especialmente como controlar as nossas úlceras nervosas em meio ao caos que estamos vivendo. Bom dia, Éder. Bom dia, Gilmar. Gustavo e nossos queridos amigos de todo sábado de manhã. Infelizmente, uma semana que está transcorrendo tudo dentro do que a gente está falando aqui. E quem tem um mínimo de conhecimento do que está acontecendo no Brasil e mundo sabe que isso aí, infelizmente, só vai continuar. A gente está falando, não é novidade para nós o que aconteceu essa semana, né? Todas as pautas aí, infelizmente a gente está sabendo o resultado antecipado. Por quê? Só por saber estar informado do que está acontecendo. Simples assim, infelizmente é uma realidade. À direita de quem nos vê, Gilmar Facchini. Inovou. Muito bom dia, Gilmar, tentando encontrar na criatividade motivos para a diversão que eu estou esperando até hoje. Eu sempre me lembro, Gilmar, toda semana me lembro, vai ser divertido. Eu falei, meu, que diversão. Seja bem-vindo, Gilmar. Bom dia, Éder, bom dia, Davis, Gustavo, nossos amigos que nos acompanham ali todo sábado, fiéis. E uma semana triste, né? Mais uma, né? Como disse o Davis, né? Estamos tendo placar adiantado de decisões judiciais. Pena que não tem o KTO, né? O Kate. Ou podia ter, né? A gente podia apostar valendo, né? Podia apostar valendo. Esses julgamentos, esses placares, a gente podia apostar, né? Esses julgamentos políticos do STF, todos os placares são... Fica uma dica para casa de apostas, né? São conhecidos antecipadamente. Nós chegamos ao ponto em que a primeira-dama do país já dá um resultado da eleição antecipado, resultado de decisão judicial de um processo que eu nem sei se ele está aberto. E ela já está caçando aí políticos e já está botando o substituto. Para ver o nível que nós estamos enfrentando da nova democracia do Brasil. Nova democracia aqui na Venezuela do Sul. Gustavo Ghislene, muito bom dia, Gustavo. Bom dia para quem? não entendi. Tá dá para especificar. Né? Cara, bom dia para todos os de espectro esquerdista que riem da nossa cara. Sabe que eu tive a oportunidade de falar com um deputado a respeito, eu parabenizei ele pelo trabalho que ele está fazendo no Senado, na Câmara Federal, por defender a direita. Ele me disse assim, não é defesa da direita, é defesa do Brasil. Eu pensei sobre aquilo, não, tem razão, parabéns pela defesa do Brasil. Só que não é a defesa do Brasil, cara. Nesse momento é a defesa de um estado de consciência que só a direita representa. Então, se a gente fala que é pela direita mesmo. Porque a gente está nesse momento super polarizado porque precisa ser assim, para equilibrar o lado negro da força, entendeu? E eu continuo tentando compreender as pessoas que eu conheço e que pensam que Lula na presidência e o estado atual das coisas esteja certo. É complicado. E nós vamos debater muitos temas, né, correlatos, iniciando com a nossa primeira pauta do programa.
O sistema não se constrange. Líder da oposição fica inelegível. Não, só um pouquinho. Essa é a matéria da Venezuela? Líder da oposição inelegível. A Venezuela tornou inelegível a principal líder da oposição. Ela não poderá exercer cargos públicos por 15 anos, de acordo com a Controladoria Geral. Mesmo dia em que o Lula disse que a democracia é relativa. Democracia é relativo. E no mesmo dia que agora sim, TSE caça Bolsonaro. Ex-presidente havia exposto essa semana nas redes sociais um vídeo onde Carlos Lupe, autor da ação contra Jair Messias Bolsonaro e presidente do PDT, falava em fraude nas urnas eletrônicas. Ou seja, aquilo que aconteceu ontem na Venezuela, aconteceu ontem no Brasil. O principal adversário do governo de esquerda foi tornado inelegível sem crime, por uma decisão da democracia relativa, conforme disse Lula, quando se referiu ao que é democracia. Eu quero, antes de iniciar a rodada na mesa, pedir para o Gustavo rodar aquele vídeo, Gustavo, dessa pauta, que ele vem lá do Twitter do Mário Frias. Então eu vou te pedir lá na pauta, se tu fores na pauta copiar ali o link, do segundo link dessas duas matérias, acredito que tu consigas rodar, porque é triste, mas não é coincidência. A Venezuela não é a primeira vez que caça ou torna inelegível o líder da oposição. No Brasil, penso que é a primeira vez, de modo escancarado, que a injustiça acontece dessa forma. E o Bolsonaro expôs essa aberração com o vídeo a seguir. No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Sem recontagem, a fraude impera. Sabe qual o prêmio para esse cidadão que acabou como é que eu posso dizer, Gilmar, a expressão? Acabou se indicando, se nomeando conselheiro de uma autarquia aqui no Brasil com um jeton de R$4 mil por encontro, ele pode chegar a R$24 mil por encontro. Sabe o prêmio desse cidadão por ter dito que as urnas não eram confiáveis? Hoje ele é ministro do Lula. E sabe qual é a cara de pau desse hipócrita, desse cidadão? É ele ter coragem de, junto com o seu partido, o PDT, protocolar o pedido de inelegibilidade de Bolsonaro. Isso só prova que não é o que você faz, é qual o lado que você está que vai ser avaliado o que você faz.
estão julgando os processos pela capa. Os nomes que constam na capa, conforme o nome da capa é que é feita a sentença. Assim, porque o próprio Gilmar Mendes disse lá atrás que não podia se julgar nada fora do que era a inicial, né? No processo da Dilma, de cassação da Dilma, essa foi a decisão. Inclusive, ele foi além. Ele disse que o TSE não está aí para caçar presidente da República, caçar mandatos e tal, né? E aí agora mudaram todo esse entendimento, tanto que o ministro quis incluir ali na ação até aquela minuta lá, que acharam que uma minuta que não tem data, que não tem assinatura, que ninguém sabe de onde é que veio, quem é o autor, não tem ligação nenhuma com o Era um Bolsonaro. documento no Word do assessor do Bolsonaro, do ministro da Justiça. Eu nem sei se era no Word ou se era no papel, acho. Era papel. Uma folha Era uma impressa. folha impressa. Que não- Exatamente. Que ninguém sabe de onde veio parar. Se O tu tiver um ministro em panfleto questão- na tua casa que lendo e que te entregaram um panfleto e pegarem lá, tu é o autor do E panfleto. se fizer uma busca e apreensão dentro da tua casa de Não, colocar Gilmar. uma trouxinha dentro de droga dentro da tua casa, pode ser. Entendeu? Não, mas não é. O que o Gilmar disse é mais grave. Porque o Gilmar disse que se colocarem um papel dentro da tua casa ou te entregarem um documento... Um panfleto que seja Não, na não, rua. não. Não, mas não foi o autor, o Anderson Torres, o acusado. Eles acusaram o Bolsonaro. Sim, exatamente. Entendeu? É a mesma coisa que eles encontrarem, aí sim, Davis, a trouxa de drogas lá na tua casa e eles decidirem, vamos condenar o fulano, vamos dizer que é dele. E pronto, e vai. Não, gente. Só pro Gilmar, para nós não podemos esquecer. O ministro em questão que o Gilmar está falando é o... Missão Tá tudo dada, em casa. Tá missão tudo em dada, casa. Missão dada, missão Pro cumprida. presidente ele disse, tá tudo em casa. Tomou tapinha no rosto. Ó, tapinha no rosto a gente sabe quem dá em quem. E depois ele disse, missão dada é missão cumprida pro Alexandre de Moraes. É esse que tem denúncias da Odebrecht contra ele na Operação Lava Jato. E que está se aventurando para ser indicado para a segunda vaga do STF pelo presidente Lula. Uma criança de 5 anos junta os pontinhos, faz um desenho. A justiça no Brasil está vivendo uma página negra. Acho que é a pior da sua história, né? A gente vê aí, agora mesmo lá está acontecendo um evento em Portugal pelo Instituto do Gilmar Mendes e que está lá, condenado na plateia do palestrante, é alguém que estava fazendo acusação deles de corrupção há uns anos atrás, né? O Temer palestrando e o cara que gravou ele da JBS na plateia, né? Os jantares e coquetéis de empresas com processo no STF, fazendo coquetéis com a participação de ministros e empresários, um troca-troca. E não é coquetéis diários e muitas vezes diversos durante o dia, em diversas empresas patrocinando esses coquetéis. O sistema sempre junto ali, né? Advogados fazendo lobby para serem indicados como ministros das altas cortes, aí, STJ, né? Ou seja, perderam a vergonha na cara, né? O sistema está aí. Por isso que a gente fica preocupado e curioso em saber o que leva um advogado que fatura milhões por estar envolvido na política, por ter poderes na política e acesso às altas cortes, ele ganha milhões de empresas que pegavam os serviços dele, ele abre mão disso para ganhar R$35 mil por mês. Quem explica? Que altruísmo é esse? Entendeu? Qual é o interesse disso? Por quê? Para ficar lá, e não é para ficar 1 ano, 2 ou 3, uma experiência ou só por digamos assim, uma vaidade, né? Não, ele vai ficar lá até 2050, 2040, não sei. O Zanin? 2050. Até 2050, 27 anos.
2005. Ganhando 35 mil por mês. Sendo que o escritório aqui, ó, fatura mais de milhão. Milhões por mês. Estou tentando achar os patrocinadores aqui da Lide Brasil. Né? Eu tenho aqui de 2022 os patrocinadores do Gilmar Mendes, mas eu queria achar os de agora. Hoje saiu uma matéria até bem extensa, agora não me lembro mais qual é o veículo, que narra todos esses encontros. Na Revista Oeste. Na Revista Oeste estava vendo. Então, assim, aí culmina, né, na cassação do Bolsonaro. Só que, se eles estão pensando que fazendo isso, eles estão acabando com o Bolsonaro, eles estão errando feio. Eu ia para esse lado a partir de agora. Então... Vai, não, vai. Eu vou dar minha opinião sobre isso, porque é o seguinte, o Bolsonaro... Eu não sei nem se ele tem interesse em ser candidato a presidente novamente. Também. Porque, vamos para a vaidade. Pô, ele já foi presidente do Brasil. Ninguém vai tirar isso dele. Ele já foi perseguido, já levou uma facada. Ele já tem a aposentadoria do salário do presidente. Ele é querido nas ruas. Saiu por cima. Por que ele iria voltar a concorrer, ter um desgaste de uma nova administração que talvez... o Filipão aceitar ou voltar para a seleção e depois tomar o 7-1. Exatamente. Né? Para que isso? Voltar. Então, assim, me parece que o Bolsonaro ele não sai mais forte, porque isso, claro, ninguém quer ser inelegível. Desgaste, sem dúvida. Mas ele vai se fortalecer nas bases, porque o brasileiro... Tem brasileiro que defende bandido quando o bandido começa a apanhar na rua. Sim. Porque sente dó. E o brasileiro não gosta de injustiça. E essa ficou claro. Para qualquer pessoa, até para eles sabem que é uma injustiça. Sim, eles fazem piada, mas eles sabem que é uma injustiça. Eles devem ter um pouquinho de consciência. E aí, para a população, que é aquela turma que vota uma hora num, outra hora no outro, quando a pessoa é injustiçada, meu caro, eles vão abraçar essa pessoa, pode escrever. E o Bolsonaro vai se tornar, a partir de agora, um cabo eleitoral fortíssimo, né, com um poder enorme. Né? Claro que seria melhor se ele tivesse, né, a vontade para concorrer ao que ele quisesse, mas se é isso que nós vamos ter... Davis. Eu iria fazer uma reflexão, voltar um pouco atrás na linha do tempo, né? Porque a gente sabe, vamos analisar a campanha eleitoral, o processo eleitoral, né? Tentaram emplacar uma terceira via, ou sair dos dois pilares que realmente, hoje quem movimenta as grandes massas é o presidente Lula e Bolsonaro, né? Inegavelmente, tanto que tentaram emplacar qualquer outro nome, ninguém fez a mínima frente. Então essa terceira via foi descartada. E o que eles tiveram que recorrer? Tirar um presidiário da cadeia. Então, o sistema jurídico inventou, né, fez uma artimanha, reinventaram, né, o processo penal para tirar um presidiário para poder fazer frente para Bolsonaro nas eleições. Enfim, conseguiram. Então, fizeram um processo exitoso. Veio a eleição, tá? Então veio a eleição, novamente eles tiveram êxito, porque toda a desconfiança que a gente teve no nosso processo eleitoral, toda a sujeira que foi, inegavelmente, não tem como negar que foi uma eleição suja, foi uma eleição desleal, extremamente, e só para um lado. Então, o processo da eleição, por mais sujo que foi, eles foram exitosos. A esquerda conseguiu, elegeu quem ele queria. Depois teve o outro passo. Então, agora, com o Lula lá, o Alckmin já começou a se sair do trilho. E isso é fato, não tem como a gente negar. Então, o Alckmin agora está saindo do mesmo trilho. Já começou, tu já não vê ele, né? Ele não aparece mais, e ele já começou a articular, já começou a querer
viajar de classe econômica, então ele já está querendo se desvincular do presidente. Agora que vem um ponto de interrogação, eu não sei responder, mas eu queria só levantar essa reflexão. Qual que vai ser o próximo passo do Alexandre de Moraes? Qual que é a artimanha política? Prender o Bolsonaro? Não vejo relevância nenhuma eles quererem fazer isso agora. Daqui a pouco pode acontecer, entendeu? E qual que é o próximo passo do Alckmin? Qual que é o caminho que o Alckmin vai trilhar agora? Porque ele está desvinculado do Lula. Isso é fato. E essa inegibilidade do Bolsonaro, não sei se é bom ou ruim. Eu vejo como um tiro no pé deles. Porque justamente como o Gilmar falou, ele vai ganhar força, ele vai ganhar uma empatia do bolsonarismo, mas não diria do bolsonarismo, mas sim um movimento conservador, um movimento de direita, onde que vai fortalecer muito mais, e não tem como apagar os 56 milhões de votos de Bolsonaro que ele tem nas costas dele. 58. 58. Isso aí é muito voto. É muita massa. Então o povo está com ele e eles não têm como negar, porque onde que ele vai, ele movimenta. Então, esse cabo eleitoral que o Bolsonaro vai ser nas eleições do ano que vem vai ser uma avalanche. Tá. Né? E isso, sem dúvida, isso vai se refletir no Senado e nas eleições municipais. Isso, sem dúvida. Fala, Ed. Eu vou ser o advogado do diabo. Claro. Porque eu não estou tão esperançoso que nem vocês. Eu prefiro a tese do ministro Barroso. Eleição não se ganha, se toma. O que me leva a crer que ganha-se as eleições que eles entendem que é possível ganhar. As demais, eles tomam. O que talvez municípios como Encantado, Mussum, Roca Salles, para quem não é daqui, são municípios no nosso entorno aqui de Encantado, municípios do interior de Minas. Nós vamos falar de capitais, que vão ter, vamos falar de capitais. Que tem pouca relevância no cenário nacional. Pode ser que se ganhe a eleição, a força do Bolsonaro. Mas aonde é necessário, o Barroso tem a tese que a eleição se toma. Qual caminho Alexandre de Moraes vai seguir? Ele pode entender que ele mexeu um lado e agora ele pode agradar a maior parte da população brasileira. Que é aquilo que o Gilmar falava. Bom, eles tiram o Bolsonaro do processo, agora é a hora de tirar o Lula. E aí pode ser que tenha um movimento que no final os bolsonaristas dizem assim, bom, mas pelo menos ele também tirou o Lula. Tem aquele sentimento assim, ó. Coloca o bode dentro da sala e depois vamos ver o que é esse jeito. Mas pelo menos ele também tirou o Lula. Aí quem vai ficar chiando, brigando, são os petistas. Pode ser, como pode ser que daqui a pouco ele se alinhe. Eu tive uma conversa com um cara que ele fez uma reflexão. Ele citou duas facções criminosas no país, muito importantes. Uma é do PT e a outra estaria ligada a um outro grupo político. E essa tese ela tem um pouco de lógica quando nós entendemos um contexto. Se ele tem razão ou não, não sei. Mas lógica tem. A minha pergunta é, vocês acreditam que essa inelegibilidade do Bolsonaro é do Bolsonaro? Não. Isso não foi pro Bolsonaro. O Bolsonaro já tinha dito que iria voltar talvez ao Senado. Ele sabia que a presidente da República ele não ganhava mais, porque o Barroso já tinha dado a metodologia de eleição que eles usam. Não, mas a questão o que me preocupa... Não, a questão que eu digo é o seguinte, o que eles fizeram nessa inelegibilidade do Bolsonaro ontem foi aceitar, dentro de um processo que já estava instaurado, provas anteriores, que nem provas eram, mas elementos anteriores trazidos para um processo, rasgando... Posteriores à instalação do processo, rasgando o código de processo, que tu é do direito, sabe disso? Sim. Não sei mais nada, meu diploma não ninguém mais sabe nada. Os próprios advogados já não sabem mais nada. E eles vão fazer isso agora com todo e qualquer adversário à altura
que pode ser o Zema, que pode ser o Tarcísio, que pode ser a Michele, qualquer um vai ter instaurado um processo no TSE e qualquer fato plantado posterior, porque eles são bons em plantar, vide o 8 de janeiro, qualquer fato posterior vai ser anexado aos autos e vai servir de cassação, como aconteceu, como é que é o nome da moça lá da Venezuela? A líder da oposição da Venezuela, que também teve a sua cassação. Então, acreditem no que eu estou dizendo, que não vai ser divertido e que ontem a inelegibilidade de Bolsonaro, ela não é de Bolsonaro. Ela é um precedente para não permitir que nenhum, com força de bater de frente com o sistema, possa disputar eleições. Mas vai. Eu penso um pouco diferente. Mas aqui a gente respeita as opiniões. Mas não é muito diferente. Só diverge em alguns pontos. Que é o seguinte, na verdade, o PT não ganhou a eleição. Na verdade, quem ganhou a eleição foi o sistema. E o sistema no Brasil tem muita força. Ele é diferente do que na Venezuela. Na Venezuela, hoje, a ditadura lá não permite nem que se crie um sistema. O sistema é eles. Só que aqui não. O Lula não domina o sistema. Esse que é o negócio. O Lula, hoje, é uma peça do sistema. Vamos lá. O Alckmin, na mesma semana que começa a acontecer essas coisas, por quê? Qual é o plano inicial? Neutralizar Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, além de uma rixa pessoal, ele quer exterminar o Bolsonaro. Se ele pudesse, acho que até ir para as vias de fato. Mandar o Bolsonaro pro submarino, ele mandava. Então, assim, apesar disso, ou além disso, eles precisam neutralizar o Bolsonaro e o bolsonarismo que eles falam. O que eles acham que, fazendo isso que eles fizeram, eles acham que estão neutralizando ele. O Alckmin já procura se desvencilhar do governo, E, ao mesmo tempo que começa a aparecer um monte de denúncia de desperdício de dinheiro público, corrupção, licitação sem o devido processo legal, compra sem licitação, o Alckmin viaja em avião comercial, dando uma de samaritano. Na mesma semana em que já havia indícios de que Bolsonaro seria neutralizado, o que o Lula faz? Ele faz um discurso e o que ele pede? Ele pede o apoio popular. Vocês têm que participar do governo para nós impedirmos que aconteça um golpe como o da Dilma. Ele está sentindo, né? O que o Lula está dizendo com isso? Estão armando contra mim. Gente, não precisa. Segundo estágio. O Gilmar já está respondendo a minha interrogação aqui. O segundo estágio sou eu. Ele foi muito claro. Gente, é amanhã. E ele. Por quê? Porque montaram um governo totalmente despreparado, não tem um ministro técnico, a corrupção rolando solta, dinheiro saindo a rodo, buscando receita. Eles estão fazendo tudo contra a sociedade, aumentando impostos que as pessoas já não conseguem pagar. 6 meses de governo, ele ficou 30 dias fora. De 6 meses de governo até agora, ele ficou 30 dias fora do Brasil. Exatamente. E desculpa te interromper, e digo mais, para ele é bom ele estar fora. Claro. Porque se ele está aqui, é só bomba. Não, porque é só bomba. Cada discurso que ele dá, ele fala uma coisa que destrói o governo. E outra, aí ele vai alegar depois de que ele não estava aqui, daí ele não viu, ele não sabe, ele não sabia, que é o que ele sempre fez. Então ele foge da responsabilidade. Está previsto a visita do Lula para o Brasil agora nas próximas semanas. O casal real vai fazer uma visita agora. Então, assim, o que tudo se desenha é que o passo seguinte é a implosão do governo. Por quê? Volto lá então ao inicial. Porque o sistema é forte. E o sistema não quer Lula. O sistema precisou do Lula
para fazer isso. E o sistema vai eliminar ele para tentar emplacar alguém mais de centro, mais alinhado com eles, né? Eu acho que é o desenrolar agora do... O próximo passo, Gilmar, tu aposta isso aí? Eu aposto, principalmente pelo sinal que o Lula deu. Ele tá falando. E é bom lembrar que tudo que está acontecendo, o Lula falou, né? Sim. Não é novidade para ninguém, né? Não. Ele falou e ele ganhou a eleição falando tudo o que ele está fazendo. Não, e ele só fala absurdos. Ontem ele se gabou de ser comunista. Calma. Calma. Calma que tá na pauta. Tá na pauta? Bom, entendeu? E aí voltando então a essa condenação do Bolsonaro, né? Antes do Bolsonaro, só o Collor e o Lula que foram tornados inelegíveis por crime de corrupção. O Bolsonaro nem crime De corrupção, é. Não, nem crime é. Não é Ele crime. fez uma reunião que é prerrogativa do presidente. Uma reunião em que ele convocou para fazer contraponto de uma reunião que o presidente do TSE fez com os mesmos embaixadores e ele nem tinha prerrogativa de fazer isso. Ele passou por cima da autoridade. Quem cometeu um crime, se houvesse, foi o Fachin. Ele passou por cima da prerrogativa do presidente da República. Nós estamos num país em que o senhor Ricardo Lewandowski, presidindo a sessão do impeachment da Dilma, rasgou a Constituição quando, depois do impeachment, permitiu que ela continuasse com os direitos políticos ativos. Inclusive, ele era presidente de um banco, não poderia. Não poderia, não acabou os 8 anos. Não, ele fez o malabarismo tão absurdo que lá dizia que, né, perdi o mandato e os direitos políticos por 8 anos. Direitos políticos, como aconteceu com o Collor. Né? Mas aí ele fez um discurso dizendo que o E era ou. Isso aí. É isso aí. Tá lá na Constituição. E. Quando é uma adição. É casada. É isso mais isso. Isso e isso. Isso e isso. E ele não. E ele fez um discurso lá e aqueles bando de vendidos estavam lá, bateram palmas, faz um discurso transformando o E em ou. Isso aí. E ela concorreu ao Senado, infelizmente não foi eleita, porque daí elegeram o Rodrigo Pacheco. Nem sei, cara, eu já fiquei essa semana... Não, porque eu disse, infelizmente não foi eleita, Sim, né? porque pelo menos porque era ela, né? Lá nós podíamos ter a Dilma. Não, aí se tivesse a Dilma no Senado, não tinha o Rodrigo Pacheco, aí ia ser divertido. Os discursos dela. Aliás, eu tô esperando o primeiro discurso em inglês dela, né? No Banco Mundial, né? Até que ela não aprende mandarim. Ela vai fazer em mandarim. Aí então, brincando, para não chorar, perdemos Bolsonaro para os próximos 8 anos, mas muito mais que o Bolsonaro, é um precedente para qualquer líder político da direita ser caçado sem crime pelo sistema que hoje está imperando no Brasil. Eu quero ver se eu acho aqui a súmula... Hoje eu li uma notícia, então, que Bolsonaro só fica fora da próxima eleição. Ué, mas não é 8 anos? É 8 anos, só que deixa eu achar aqui a súmula 69 e a súmula 76, se eu não me engano. Onde é que tá agora? Tá. Mas é isso aí, é a súmula 69 e a súmula 76 é muito clara lá em que ela diz de que os processos de inelegibilidade, eles começam a contar o prazo da eleição do primeiro turno. E a eleição no primeiro turno aqui foi dia 2 de outubro. E a eleição em 2030 vai ser dia 6 de outubro. Portanto, para a eleição já vai ter terminado o prazo no dia 2 e o Bolsonaro pode concorrer no dia 6. Como a eleição, entendeu? Não, mas peraí, mas aí... Ok, mas ele pode concorrer, mas ele pode não ter a chapa homologada. O cargo? Porque a chapa... Não, mas é que a eleição será. Mas a chapa tem que estar homologada. Esse é um debate interessante. Nós podemos ouvir algum jurista na área do direito eleitoral. Por quê? Porque só vale a candidatura quando a chapa, até a data limite, estiver registrada. Mas aí toda eles vão registrar, porque se no momento da eleição mas ele não vai estar elegível...
Mas no momento da inscrição ele está inelegível. Mas, pois é, mas... É um debate interessante. É um debate que nós temos que buscar informação. Mas a informação que eu tive hoje é que, como termina o prazo no dia 2, no dia 6 ele estaria apto e, portanto, ele ficaria fora apenas da eleição do dia... a eleição de 2026. Ele vai estar com 75... 76 anos. 76 vai estar com 76 anos e poderia concorrer. Vamos ver se ele vai ter. Mas eu acho que ele não iria concorrer a presidente nem em 2026. Ok. Vamos para a próxima pauta do programa. Aqui. Olavo tinha razão. Lula diz que tem orgulho de ser chamado de comunista e socialista. Na abertura do 26º encontro do Fórum de São Paulo, ele atacou a direita e pautas como família, costumes e patriotismo. Agora ele está mais solto que na campanha, né? Está dizendo às claras que ele é comunista, está dizendo que ele não defende a família, ele disse que a família e costumes ele sempre teve que combater desde o início, ele aprendeu a combater desde o início. Ou seja, se largou realmente para o discurso daqueles que são contra o sistema ordenado da sociedade que deu certo, que trouxe desenvolvimento em todo mundo. Ele tirou a máscara, né? Tirou a máscara. Para nenhuma surpresa da direita, talvez a surpresa de alguns dos seus seguidores, né? Mas não é novidade, né? Isso aí sempre foi dito e sempre foi negado por ele. E é do feitio deles ser mentiroso e dissimulador. Né? Ele é bem lembrado que um mês atrás, quando veio o Maduro para cá, o que ele orientou o Maduro? Que o Maduro tem que fazer, criar narrativas. Né? E quando o Olavo de Carvalho, há quase 20, 30 anos atrás, falava desse Fórum de São Paulo, né? Quando ele trabalhava aqui na RBS ainda, né? Ele já falava disso aí, chamavam ele de mentiroso, que isso aí era uma teoria da conspiração. Então agora, quando a gente fala... Chamavam não, anteontem foi chamado, depois nós vamos botar a imagem. Então, o acusavam disso. Então, hoje, caindo uma máscara, há mais de 30 anos eles diziam, hoje todo mundo sabe o que é o globalismo, que muitos falam a mesma coisa, que isso aí é uma teoria da conspiração, mas é uma realidade escancarada, só as pessoas acompanharem um mínimo de informação do que está acontecendo no mundo, tu vê que esse globalismo está enraizado, né? E, claro, muita parte ainda obscura. Esse Fórum de São Paulo aí a gente sabe que sempre existiu, é uma pauta, é uma bandeira, por isso que eles se ajudam, né? Então a esquerda está cada vez mais forte aqui na América do Sul, e agora eles se reúnem em Brasília, na capital do Brasil, para deboche da nossa cara. Eu não sei se o Fórum de São Paulo hoje é aliado dos globalistas. Não estou dizendo, não. Porque não fiz essa... A sinalização da América Latina, liderada pelo Lula, pelo PT, é muito mais com a China e com a Rússia do que com os globalistas, né? Que envolve aí a turma liderada por Soros, Gates. Mas antes de nós debatermos essa pauta, o Gustavo vai rodar o vídeo do Lula falando do seu orgulho em ser chamado de comunista, para a surpresa de 0 pessoas. Pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos
Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. Isso nos orgulha muitas vezes e nós sabemos que merecemos esses ataques. Não é o espaço do mongolão para você que chegou agora, mas poderia ser. Gustavo, volta um pouquinho naquela hora que ele diz a primeira vez que ele fala que ele é chamado de comunista, tem a cara da Glaze atrás. Tem um momento, um pouquinho antes que ele fala que ele é... Ali. Para na hora que ele fala do comunista, vai lá. Dá o play e para que eu quero... Se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Não, ainda depois, espera. Não, foi essa hora ali. Nós ficaríamos ofendidos. Estão batendo palma. Sim, estão batendo palma. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Então foi aquela hora Mas assim. como... A cara ali, ó. Ali, ó. A cara da Glaze. Ó, ela dá uma olhadinha de Mas canto de olho pra ele assim. de socialista, nunca. Isso não Ali. nos ofende. Aí, ó. Isso nos Calma. orgulha, muitas vezes. Calma. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. Agora, por que eu fiz questão de mostrar a cara da Glaze? Porque Acho que ele não combinou com os russos aí. de manhã, eu acho que foi. Um dia antes. Um dia Foi anterior. um dia antes. Um dia antes ela largou essa pérola aí, ó. Dá uma olhada no texto da Glaze Hoffmann, no Twitter dela, querendo dizer que o PT é diferente, né? Ali, ó. Dá uma olhada no texto da Glaze Hoffmann. É muito botão pro Gustavo apertar. Meu Deus. Chega a época do Fórum de São Paulo e lá vem a baboseira desses bolsonaristas falando em comunismo e anti-americanismo. Aí o chefe dela fala que eles são comunistas. O que falta para essa gente é menos mentira e mais estudo. É um espaço de debate da esquerda democrática que busca a integração da América Latina e Caribe. A pauta desse ano é a proteção da natureza, povos e soberania, a economia com inclusão social. Mas a extrema-direita pode se reunir para atacar a democracia e defende o belicismo, né? Ô, Glaze... Tudo nisso aí é mentira. Tudo. Tudo Todo é uma o texto dela é mentira. do início ao fim. É Tudo incrível. que ela disse ali é uma mentira. O texto dela todo é mentira. O socialismo vive de atuar, né? Eles estão sempre atuando. Tudo que eles falam é pra convencer, é uma falsidade, não fala a real. Eles falam o que o povo quer Ela ouvir. nega o comunismo, o Lula no dia seguinte diz que eles são comunistas. E ela aplaude. Eles falam em anti-americano e aí o Lula vai lá pedir arrego pro Biden. Ela fala de defender o meio ambiente. Ontem o INPE divulga que é a maior queimada dos últimos 16 anos. Né? Já é maior que a deles, que foi a maior ainda que teve. Eles já estão batendo o recorde deles A mesmo. segunda maior é a dele. Agora ele conseguiu bater o recorde, né? Isso aí. E aí eles é uma mentira de cima a baixo. Eles mentem, eles falam, mas agem exatamente o contrário do que eles dizem. Só que agora eles não escondem mais. Eles já no dia seguinte, eles mesmos já dizem que são comunistas. O Lula, por exemplo, não consegue... Ele tá num transe tão grande que eu vi ele essa semana dizendo porque eu e o Papa pensamos... Ele já está se equiparando ao Papa. Né? Sim. Porque o que eu e o Papa defendemos, porque ele ter sido recebido... Como qualquer pessoa vai lá e é recebido, tem freiras, tem padre, tem pessoas... Nós teremos uma comitiva aqui da nossa cidade, mas é uma comitiva digna, de pessoas corretas, não é que nem o Lula. Mas nós teremos uma comitiva aqui de Encantado que vai ser recebida pelo Papa e vai levar um pedaço do nosso Cristo protetor para o Papa abençoar. É uma agenda marcada. Uma agenda. Então, se uma agenda é marcada para pessoas comuns, como somos pessoas, nenhuma tem cargo notório, são pessoas que conseguiram uma agenda devido à construção do Cristo,
Como o Papa não vai receber um chefe de Estado? Não, até o Maduro ele já recebeu. Ele recebeu o Maduro. Né? Ele ganhou um crucifixo com foi-se o martelo do Evo Morales. Só que na cabeça doente dele, o fato dele ter sido recebido numa formalidade torna ele amigo íntimo e pensador dos mesmos ideais. Né? E dentro da cabeça dele, megalomaníaco, ele está se achando... Daqui a pouco ele vai se comparar a Deus, se já não se compara. Isso aí. Né? Porque eu e Jesus, nós pensamos... Sim. Não, mas ele falou... Ele já falou? Ele já falou que ele e Jesus eram semelhantes, que tinham sido injustiçados. Ele teve coragem, essa heresia. Então, e agora então ele perdeu o freio. Isso é triste? Tá louco até. Ele tá achando assim, ó, que como ele colocaram ele nesse cargo de presidente, porque a eleição não foi ganha, ele foi colocado lá, ele acha que ele pode tudo e que ele é o suprassumo. Ele não entendeu ainda que ele é um boneco. Ele é um boneco do sistema. Ele tá lá porque colocaram. E amanhã eles vão cortar as cordinhas. Mas na verdade, né, essa eleição foi o Kinder Ovo, porque veio de presente a Janja. Eles não imaginavam. Mas ela tá... Eles não imaginavam que no meio do ovo vinha a Janja. Ela tá no paraíso, né, meu? Mas ela tá passando dos limites. Essa foto com a Glaze não foi por acaso. Ela teve que tirar um pouco o pé. Acho que alguém deve ter dado um conselho. Diz, calma, ontem, que a cela 8 era uma coisa, aqui é diferente. Ontem ela tá aproveitando, pelo menos. Ontem ela cometeu mais um crime, né? Usou a estrutura estatal para fazer uma live, segunda vez. A SECOM emitiu uma nota logo depois, dizendo que foi um equívoco e que não farão mais. Paulo Pimenta acordando. Mas acontece que não foi um equívoco. Pessoal? Ela fez uma live, entrevistou alguém e tal, com divulgação pela SECOM. Pelo portal oficial da SECOM? Exatamente, e com a estrutura porque toda. Ela mora no palácio, ela pode usar o palácio para fazer. O Bolsonaro não pôde, né? Não. O Bolsonaro na campanha teve que sair fazer as lives fora, porque disseram que estava usando o espaço público. Sim. Só que era onde ele morava, era a residência do presidente. Não, ela usou a estrutura estatal para divulgação da live, a SECOM emitiu uma nota... Live do quê? Ela vai falar do quê? Ela fez uma entrevista com algum outro componente do governo, na verdade ela estava se promovendo, além de tudo ainda tinha promoção pessoal, ela cometeu uma série de crimes num episódio só. E a SECOM teve que se desculpar, mas se desculpou mentindo, dizendo que tinha sido um erro, quando na verdade já é a segunda vez que eles fazem isso. Foram denunciados a outra vez e agora foram reincidentes, né? Então ela tá lá para isso aí, deslumbrada, fazendo TikTok, ela tá no mundo do deslumbramento, né? Defendendo o comunismo e o socialismo junto com seu esposo e oferecendo os males do comunismo e do socialismo para a população que votou neles. Até para os que não votaram. Vamos lá. Só para vai lá. Gazeta do Povo. Governo usa canal oficial de imprensa para divulgar live de Janja. Governo transmite live de antagonista. Governo transmite live de Janja por canal oficial no WhatsApp. Live de Janja por canal oficial. SECOM diz prática não se repetirá. Só que já se repetiu. Eu vou errar só mais umas 50 vezes. Aqui, ó, eu queria saber para a SECOM e para a Justiça Brasileira, né, qual é o desenrolar disso, porque, digamos assim, então, a pessoa estupra e diz, errei, não vou mais estuprar. Acabou? Não cometeu o crime mais? Acabou. Você parece que zero crime. Não, mas teve um advogado do PT que na primeira fileira, num evento que o Lula estava, falou isso. Que depois que o crime foi cometido, não adiantava mais condenar a pessoa. Lembra disso? Sim, exatamente. Não tinha por que ficar condenando Não tinha por que ficar o crime já tinha acontecido o crime, deu? Pronto. Na época ele confirmou que o Lula tinha roubado, sim, mas que era para ser perdoado. Agora eles querem dizer que ele não roubou. Aí, vamos então para a nossa próxima pauta do programa, porque o nosso presidente assumiu que nós estamos a caminho de nos tornarmos a Venezuela do Sul. Próxima pauta do programa.
Censura democrática. Ministério Público Federal pede cassação de outorga de concessão das emissoras da Jovem Pan. A ação foi protocolada por procuradores que apoiaram pautas progressistas nos últimos anos. Vocês viram quem são os promotores? Sim. Chegasse a ver, Gilmar? Vi. Um deles, só para ter uma ideia, um dos desembargadores, o senhor Yuri Luz, foi o que contestou, pediu pro Twitter explicar o porquê que tinham dado o selo de verificação na Bárbara. Te atualizei. Uma série, ele cobrou isso de uma série de... Eu tenho várias ações dele aqui. De pessoas de direita. Só o selo de verificação, por quê? Para pessoas de direita. Isso aí. Isso aí. Eu tenho várias aqui, ó. Que ele pediu, Dr. Yuri Luz. Onde é que tá? Não, acabei não salvando. Puxa. Ah, não, eu mandei pro grupo aqui, ó, Gustavo. Acho que eu mandei pro grupo aqui, ó. Bota o último link dessa matéria aqui. Que é justamente a capivara dos nossos promotores aqui e todas as pautas que eles já defenderam. Tá aí, tem como colocar na tela, Gustavo, por gentileza? Vamos botar na tela, vamos ler todos juntos aí. Então esse é o Yuri Luz. Posso fazer uma observação? Por que todos têm a mesma cara? É verdade, né? Hã? Descreva a cara. Mongolão, né? É isso aí. Olha ali, ó. Tá ali, ó. Substituiu o nosso card lá de mongolão por um disso aí. Pode botar isso aí. Vai passar direitinho. Pode botar isso aí. Mas vamos ler os twitters, vamos ler os twitters aí. Vai lá. Gêmeo do Jean Willis. Deixa na tela aí o... Não, Gustavo, o Twitter. Lado? Tira a foto dele. Tu quer o do lado ali onde tá escrito ali? Que é ali? Não, bota o Twitter. Gustavo tá botando ali, vamos... Se tu apertar lá naquele xizinho lá onde tem a foto do cara lá, ó, tu vai abrir o Twitter lá, ó, à esquerda, ó. Isso, tá ali. Agora vamos ler. A dupla Yuri Correia da Luz e Ana Letícia Absi, que assinam o pedido de fechamento da Jovem Pan, não passam de militantes disfarçados de procuradores. Aí ele continua com a tese dele, aí o senhor Saul Cristos. Pode baixando ali a tela. Isso, vamos lá. O procurador Yuri é totalmente engajado, acho que ele queria dizer, né, em temas que ameaçam a liberdade de expressão. Aí coloca ali, ó. Ministério Público Federal requisita informações ao Twitter sobre critérios para verificação dos usuários. No caso da Bárbara, eu te atualizei. Encaminhou a plataforma que servirá de inquérito civil. Aí um pouquinho mais abaixo, Ministério Público Federal de São Paulo também se posicionou contra o PL 2630, que é o PL das fake news. Ó, Ministério da Justiça quer apuração sobre campanha do Google. Isso foi um pedido desse procurador. O mesmo procurador. E aí, quando nós baixamos um pouco mais, tem agora a parte da procuradora ali, ó. Ah, não, ele ainda continuou, ó, Estado de Direito sempre, né? Ele assinou. A Carta da Democracia. E aí a parte dela ali, ó. A procuradora tem um histórico de ações que também revelam uma preferência ideológica. E aí, Ministério Público pede arquivamento do caso com artista nu. A procuradora não viu crime na interpretação que botou crianças encostando em homem nu. Aí logo abaixo ela coloca, ó. Ministério Público de São Paulo abre inquérito sobre a atuação do Conselho Federal de Medicina diante do tratamento precoce. Ainda? Ou seja, já é o suficiente, Gustavo. Já, como dizem os advogados, é por isso, da minha parte é isso. Da minha parte. Dito isso, da minha parte, o suficiente. É o suficiente, doutor. Para nós entendermos com quem a gente está lidando. Esses que pediram a cassação da Jovem Pan, alegando desinformação. Em programas como Morning Show, que até ontem tinha o Guga Noblar, meu Deus, despejando mentiras o tempo inteiro. Tinha que ter
estômago para ver. E eu assisti algumas vezes, porque enquanto tinha o Paulo Figueiredo, Sim. dava para assistir. Até que Paulo Figueiredo falou bem falado pro Guga Noblar. E depois ele saiu. E o que vai acontecer? Esse pedido de cassação da Jovem Pan, ele é assim como eu entendo que o pedido do Bolsonaro, a cassação do Bolsonaro, a inelegibilidade, ela é para abrir um precedente, a Jovem Pan também. Que tu caça uma gigante como a Jovem Pan... Meu Deus, tá batendo a Globo News. Quem vai bater de frente? Tá batendo a Globo News. Quem vai perder a concessão? Quanto custa uma outorga dessas? O esforço. A gente sabe como funciona para conseguir uma outorga dessas. Uma coisa é o que a lei fala, outra coisa é como os trâmites legais acontecem. E aí, dessa maneira, eles vão colocando medo na imprensa, calando a voz de quem tenta se manifestar contra o que está acontecendo, e eles desfilam no mundo do tudo posso. A Jovem Pan seria a última das emissoras de televisão ou de rádio a serem punidas. Porque é a única, não é uma das, é a única em que cada programa tinha um contraponto. É isso aí. Sim. Tem ainda? Tem, 13, sim, 13 mas tem vários? é que lá na época da denúncia, é a única que tem um contraponto, né? Nós temos lá Piperno num programa, o Piperno, aliás, em diversos programas, o Guga Noblar, Amanda, o Shaip, né? Diogo Shelby. Diogo Shelby. Amanda Klein. Amanda Klein, tem mais aquele outro rapaz. O Diogo Shelby, ele é meio isentão, ele é um isentão. Não, ele tenta pousar de isentão, mas ele é deles. Não, ele é bem... Não estou dizendo que ele é. Mas, assim, em quase todos os programas, se não em todos, tinha um contraponto. Agora, tu já assistiu algum programa da Globo News? Tem algum contraponto? Nenhum. Não tem nenhum. Tem 10 debatedores, todos por um lado. Por um lado só. E pior, sempre pro mesmo lado. Poderia ser todos de um lado só, uma hora para um, outra hora para outro lado. Mas não. Toda a grade é para um lado. E aí o que eles querem fazer? Eles querem acabar com a única que tenha alguma voz, que dá voz ao menos ao lado que eles não gostam, né? Por falar em comunicação, hoje eu vi uma notícia, eu assisti um pouco do vídeo de um dos jornalistas da Globo News justificando o porquê que ele estava indignado com a fala do Lula de que a democracia é relativa. Mas ele não conseguiu dizer que o Lula defende ditaduras, que o Lula sempre foi autoritário, né? Aí quem que ele trouxe para a conversa? Bolsonaro. O Bolsonaro. Sim. E não, porque o Bolsonaro defendia. Quem votou no Lula votou pela democracia. Para fugir do Bolsonaro, da ditadura do Bolsonaro, do flerte às ditaduras que o Bolsonaro fazia. Totalmente fantasioso o discurso. Isso é uma coisa que revolta. Eles buscam isso. Gustavo, eu mandei ele no grupo agora, a última imagem, se puder botar aí, né? Só que isso não está passando despercebido no mundo todo, né? Esse pessoal que vive numa bolha, eles têm que entender que lá fora está chegando o recado já. Sim. Né? Então, se o Gustavo botar ali, ó, essa manchete, essa reportagem, na verdade, é o Diário das Américas, olha lá, ó. Da onde que é, Gilmar? Eu não sei qual tá lá em cima, Gustavo consegue ler? Saiu um... Eu não consigo ler aqui. Não é Diário das Américas, eu não sei de onde é que é. Viernes. Deve ser algum país aqui da América do Sul, mas tá lá. O Gustavo lê em todas as línguas. É, Gustavo? Lê de novo, Gustavo? Não, pior que espanhol, o pior de todos é espanhol pra mim. O Éder vai bem, o Éder fala. Nesse horário ainda não. O Éder fala, mas tinha que ter dado uma dividinha meia fora. A manchete é assim, né? Ministério Público busca fechar canal de televisão alegando preservar a democracia, né? Entendeu? É um absurdo, eles estão fechando tudo em nome da democracia. Estão proibindo o contraditório em nome da democracia. A Jovem Pan que teve uma ação arquivada contra o Sleep Giants
que começou a perseguir empresas que apoiavam Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes arquivou a ação da Jovem Pan porque ele entendeu que é um direito do Sleep Giants pregar o não consumo nas empresas que ele entende que votam contra ele. Exatamente. Alexandre de Moraes arquivou a ação da mesma Jovem Pan que nós estávamos falando. É isso aí. Foi essa semana. Essa semana foi arquivada a ação. A Jovem Pan pediu, inclusive, uma indenização milionária, o fechamento desse site uma indenização milionária. O Alexandre de Moraes deu uma decisão dizendo que ele não entendia. Ele nem aceitou, se eu não me engano, eu não me lembro mais qual é que Eles foi queriam os proprietários, o nome dos proprietários, dos reais isso. Proprietários do Sleep Giants. Isso, exatamente. E eu acho que ele nem aceitou a ação. Não aceitou a ação, é isso aí. Né? Então, porque é liberdade de expressão, mas liberdade de expressão só para um lado. Só quando é o outro lado não pode. Tá aí, vivemos num país cada vez mais assombroso. Vamos para a nossa próxima pauta do programa? Essa matéria é revoltante, mas nós precisamos falar sobre isso. Acuse-os do que você faz. Pedófilo lulista é preso no Distrito Federal. Militante petista sequestrou, dopou e abusou de menina de 12 anos. Em setembro, ele havia acusado Bolsonaro do crime que ele cometeu. Tem uma imagem na tela aí, o Gustavo vai colocar para as pessoas entenderem o porquê que a manchete é acuse-o do que você faz. Então aí mostrando que ele era militante, né? E tem a outra imagem que eu vou mandar aqui para o Gustavo, que inclusive eu fiz questão de postar no meu Twitter, no meu Instagram, Gustavo. Não sei se chegaste a ver, mas vou te mandar agora. Enquanto isso eu passo a palavra para o Gilmar, para o Davis, nós temos filhas, o Gustavo também, o quanto isso é revoltante. Eu acho que nem seria relevante, o fato dele ser, de que para que lado ele é militante em função da gravidade do crime. Mas eu só preciso explicar. Não, mas eu vou... Deixa ele terminar de falar. Eu só preciso explicar o porquê, por que a pauta foi feita dessa forma. Não, né? Mas, aí vem o mas, né? Mas o seguinte, a imprensa passa o tempo todo, bolsonarista, mata assassino... Afundou, explodiu o submarino, tentaram colar o Bolsonaro... Não, Marcos Pontes. Então, assim... Qualquer crime que a pessoa tenha uma camiseta ou uma coisa verde e amarela... Não, eu tenha feito uma postagem de Bolsonaro, bolsonarista assassina 2 pessoas. Né? Simpatizante de Bolsonaro comete... Simpatizante eu nunca vi, eu só vejo bolsonarista. Eles acusam direto o Bolsonaro de tudo que acontece. E aí, num crime dessa gravidade, eles omitem. Tá um complô. O governo, até agora, para ver o nível que é, até agora não houve uma manifestação oficial do governo, nem no Ministério dos Direitos Humanos. Ninguém se manifestou sobre esse crime. Um crime hediondo, uma barbaridade. Se fosse o contrário, estaria derramando sangue nas TVs, né? Foi por isso que eu fiz questão de colocar... O consórcio está calado. Por isso que eu fiz questão de colocar pedófilo lulista, porque lulista é um adjetivo de quem é apoiador de Lula. Porque se bolsonarista é um adjetivo de quem é apoiador do Bolsonaro, lulista é um adjetivo de quem é apoiador do Lula. E embaixo, militante petista, porque as imagens que nós mostramos estão claras, que ele milita para o PT. Agora tem a imagem que eu fui pedir pro Gustavo gentilmente colocar, que eu fiz no Twitter, no Instagram ontem. Eu até procurei não colocar no Instagram algum assunto de política, mas tá ali, ó. Em setembro ele faz essa matéria aí, ó. Pintou um clima? Não. Pedofilia é crime. Denuncie. E a foto ao lado é de uma menina, que é a sua filha, que tem a idade, aproximadamente, desse monstro. Da menina que foi estuprada por esse monstro.
Gente, nós estamos falando de um crime dos mais nojentos. E aí ele acusa o Bolsonaro por uma situação que não tinha nada. Aí ele escreve, eu autorizo o Janones, que o Janones disse que ia trazer uma bomba quanto a isso. É revoltante. É revoltante. Não só pelo crime em si, que por mim, inclusive contra os princípios cristãos, não gosto nem de dizer o que eu gostaria de pena para esse cara. Mas é revoltante perceber que o que ele acusou era justamente o que ele praticava. Mas eles passam o tempo inteiro, Éder, pregando uma coisa e fazendo o contrário. Isso aí não é novidade nenhuma. Isso aí, a gente mostra isso, que é só para exemplificar a diferença do discurso para a prática. E não é só nesse tema, é em todos os temas. Há uma diferença enorme, há um abismo entre o que eles dizem e o que eles praticam. Ao ponto deles começarem uma campanha em veículos, né, da mídia tradicional em dizer que pedofilia é uma doença. Sim. Passando pano para esse crime bárbaro. Correu, né, nas redes sociais imagens da menina. Uma menininha, assim, pequena, né? 12 anos, gente. 12 anos, com as pernas algemadas na cama. Uma algema. A menina que foi... Como ela foi transportada? Transportada dentro de uma mala. Ele dopou ela? E a mala descendo degraus, batendo... A menina foi torturada. E outra, encontraram no carro desse criminoso gasolina. Ele iria matar ela depois de fazer os abusos e ia colocar fogo no corpo. Encontraram um vídeo no seu celular de abuso sexual dessa menina. Que ele disse que ele estava lá só conversando com ela. E chorando, porque é um covarde. Porque esse tipo de bandido também é covarde. É revoltante, não era o assunto que eu queria trazer. Mas assim, a imprensa não vai te mostrar isso. E é por isso que nós estamos aqui para passar limpo e trazer aquilo que a imprensa não traz. Essa talvez foi a pior pauta que eu já falei até hoje no Helenão. Vamos para os nossos quadros? Vamos dar uma quebrada de gelo? Foram abastecer? Foram abastecer? Calma. Não importa! Vai piorar. O amor venceu o ódio. No quadro O Amor Venceu o Ódio tem a matéria de economia que diz: gasolina terá taxação de 0,71 centavos e etanol de 0,24 centavos por litro com volta dos impostos federais. Aí tem um pouquinho logo abaixo: a volta integral dos impostos estava prevista para o começo de julho, mas medida provisória do governo perdeu validade. Mas tudo bem, né? O amor venceu. O amor venceu, nós não estamos preocupados com isso. Não tem problema, porque bem falou um comentarista canhoteiro que pobre não anda de carro. Não toma gasolina. A Volkswagen... Aí o outro falou tem mais isso aí. Falou que o pobre não toma gasolina. A Volkswagen encerrou as atividades pelos próximos 10 meses, né? A GM também está reduzindo. Está reduzindo. E aí, o que o cara diz? Não precisa se preocupar. Pobre não come carro. Gustavo, olha essa imagem, essa arte bonita que fizeram. Que foi, inclusive, daquele bandido. Eu peguei no Twitter dele, no Instagram dele. Aí, ó. O amor venceu o ódio. Deu, tá bom. Vamos pagar mais cara a gasolina para bancar os custos dos 14 imagino onde é que tá esse dedo que falta aí. Ai, meu Deus do céu. Quanto às montadoras, elas divulgaram, né? A Volkswagen divulgou a paralisação, período prolongado, né? Não sei se vocês chegaram a ver as imagens dos pátios, né? Lotados. Pátios, claro, né? monstruosos. Que não ia ter governo não ia
baixar o carro, não ia ter uma proposta para o carro popular? O governo fez essa proposta, o carro popular, daí os carros ficaram entre 60 mil e 120 mil reais. Facilitou um monte pro povo. Tá acessível. Com uma verba de, se eu não me engano, 320 milhões, né? E em torno de 90% desses recursos, desses 320 milhões, foram usados pelas grandes locadoras de veículos para renovar a frota. E o pobre ficou a ver navios e o pobre vai pagar a renovação da frota. Do Salim Matar. Das grandes locadoras, porque houve uma compensação e aumento de impostos que vai refletir no arroz, no feijão. Inclusive, o governo vai repassar esse programa, que vai custar 800 milhões a previsão no final, aumentando o diesel. Então, a dona Maria, que acorda às 13h30 da manhã, porque tem que pegar o ônibus às 4h30 para chegar na casa de alguém e trabalhar às 7 horas, ela que hoje deve pagar uma passagem de R$5, que já é cara, ela vai começar a pagar R$5,50. Mas não é pelos 50 centavos, não é. Mas a dona Maria, ela ganha até a passagem da patroa dela. Mas aquele informal que vai para o centro vender, não, mas ele não ganha. A dona Maria vai voltar para casa e vai comprar o leite para as crianças. O leite dela vai estar com frete do óleo. O leite vai ter o frete mais caro. O arroz, o pão, a farinha, o arroz, o feijão. Mas nada disso. Aí depois, quando tu ir no mercado e tu chegar no caixa e tu falar, mas tá caro as coisas no mercado e tu não compra nada. Tu lembra que tu fez o L. Que tu tá pagando isso aí. Ou se tu é isentão, tu lembra que tu dizia que era tudo igual. E a Abras, que é hoje... Associação Brasileira dos Supermercados? É verdade. Fiquei sabendo dessa aí. Hoje anunciou que... Ontem, né? Ontem, foi. Foi ontem, sexta-feira. Não, foi ainda semana passada, dia 23, né? Que ela recebeu com surpresa a reforma tributária sem a isenção da cesta básica. Não vai ter isenção na cesta básica? Não vai mais ter. Nem para aguardente? Nem para cachaça do... Aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, nosso governador Olívio Dutra, do PT, acrescentou na cesta básica gaúcha a cachaça. Sabia disso, Davis? Ele, né? Apesar de ser um bom... O Davis é vendedor de cachaça. Um bom tomador, um bom degustador. Gosta de cachaça. Mas não... Tu, o Lula e o Olívio. Mas ele gosta das barriga mole, vamos dizer assim, né? Eu gosto de cachaça boa. Então a cesta básica, no mínimo, vai ter um aumento aí na carga tributária de 12%. No feijão, arroz, farinha de Ou seja, o quilo do feijão que custa R$10 vai custar... 11,20. 11,20. Ou R$12. Aí. O importante é que nós conseguimos salvar a nossa democracia. O amor venceu. E que o amor venceu o ódio. Chegou a hora do quadro que eu mais gosto. Agora sim, o momento da diversão. O Espaço do Mongolão. No Espaço do Mongolão de hoje. Já deram uma mongolada. Já deram uma mongolada, né? No Espaço do Mongolão de hoje. Gilmar, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Davis Fak, qual é teu nome? É verdade, cara. Com essa pérola, né? O nosso querido deputado Aliel Machado, do PL do Paraná, soltou na CPMI esta pérola que vamos reproduzir para vocês. Eu não lembro o nome do entrevistado. Ainda bem que tem um vídeo, porque se tu fala... Sim, Levando, eu acho que é um vídeo autêntico, não editado. Não editado. Vai lá. Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro?
do Exército Brasileiro? Sou coronel. Coronel. E o pessoal tentando alertar ele, né? Quando ele disse, coronel, qual é a sua patente? O pessoal ao redor, coronel. Não foi a cara dele no final, Não. que começaram a rir. Não, aí ele tentou dizer, calma. Desculpa, Giovanni. Ai, cara. Ai, Coronel, cara. por gentileza, qual a sua patente dentro do Exército Brasileiro? Sou coronel. Não, aí ele tentou justificar. Calma, bota na tela, Gustavo, calma, quero ver. vocês não vão entender minha linha de raciocínio. Quais as outras patentes que o senhor ocupou antes de chegar a coronel? Todas no quadro. Todas no quadro hierárquico. Não. Ele acha que ele saiu de soldado e foi pra coronel. Sim, ele acha que é que nem na política, que ele pode botar alguém lá em cima sem passar pelos... Que maravilha, um mongolão de terno e gravata, mas que coisa. Hoje estamos com poucos mongolões, não pela falta de inscrições, tá? É que nós estamos filtrando um pouco. Não, eu acho que... Tá demais, tá demais. Eu acho que tinha... Tá demais. O nosso próximo mongolão, nem batemos palmo pro Aliel Machado. Parabéns. Seja bem-vindo. O senhor com certeza tem cadeira cativa. O nosso próximo mongolão, ele conseguiu reclamar de uma reclamação. Não, tomar uma verificada de uma reclamação. Da verificada. Da própria verificada. Vem pra cá, Guilherme Caetano! O Guilherme Caetano soltou esta pérola que vos apresentamos. Vocês chegaram a ver isso? Aqui está um exemplo de como o Twitter se tornou mais permissivo e até fomentador de desinformação sobre Elon Musk. Ou Elon Musk, para vocês que não falam inglês. Publicamos na semana passada uma matéria contando que Zema vai reformar uma estrada que leva de sua cidade natal até o seu rancho. E aí eles fizeram as verificações, né? A recuperação da via em questão abrange uma área de 107 quilômetros e se somará aos 637 quilômetros já restaurados pelo governo de Minas Gerais. Ou seja, só está ligando uma estrada que já tinha sido recuperada pelo próprio governo. Mas ele está reclamando que esclareceram a verdade. Aí ele achou um absurdo essa verificação. Sim. Aí embaixo eles fizeram a nova... da reclamação dele. Da reclamação, né? Ali. Era uma verificada. O programa Notas da Comunidade não funciona pelas regras da maioria. Para identificar notas úteis a uma grande variedade de pessoas, as notas exigem acordo entre os colaboradores, que às vezes discordam em avaliações anteriores. Isso ajuda a evitar avaliações injustas. Ou seja, a verificação não é mais que nem a mongolada gostava uma vez, que era só para um lado. Agora realmente tem um grupo que avalia as verificações. Mas não pode. E ele reclamou e teve a sua reclamação verificada. Seja bem-vindo. Agora, próximo mongolão, também é anônimo, chega aqui pela primeira vez, Vadisson Malaquias. Porra, Éder, pelo menos... Vou trazer uma lupa pro Éder. Certo, né? Oi? Vladilson. É Vadilson. 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 De Falou Vadilson. Bom, tudo bem. Pronúncia pode errar. Eu pensei que tinha trocado as letras. Já tá difícil também, né? O grande problema é seu desconhecimento histórico. Ele estava falando com alguém, talvez é com essa Érica Pugliese. Você acha que a mãe solteira brotou do éter? Enquanto sabemos que ela é fruto dos escravos que foram jogados ao léu após 1888, sem educação, dinheiro ou habilitação. Ou habitação, e hoje seus descendentes vivem em favelas. O Estado deve muito. E aí a tal da Érica, que é mãe solteira, diz, fumou o quê? Gostei, já começou bem, né? Eu fui mãe solteira e foi irresponsabilidade minha. Por minhas escolhas, eu tive que lidar com isso sozinha. Vem com essa história de escravidão, enquanto na África tem negro vendendo negro a céu aberto até hoje. Todos os povos já foram escravos. Acorda, meu filho.
Palmas para Érica. E bem-vindo, Vão Mongolão. Ela deu uma baita verificada nele, né? Essa aí é uma legítima verificada. Aliás, por falar o que ela disse aqui, que tem negros sendo vendidos até hoje, essa semana uma cena muito comovente passou a circular nas redes sociais. Crianças amarradas em sacos de linhagem, sacos de serrafo, né? Isso? Não é? Sacos aqueles de linhagem, a gente chama de saco de linhagem, cada lugar tem um nome. E algumas pessoas chegaram lá e abriram esses sacos, tinham crianças esperando para serem vendidas. Ou para doação de órgãos, retirada de órgãos, ou para retirada do adrenocrome. Né? Que inclusive o Jim... Como é que é o nome do ator, Gustavo, do que fez o papel de Chris? Jim Caviezel. Caviezel fez uma denúncia essa semana sobre isso, que ninguém comenta um assunto tão grave. E quando a Érica aborda esse tema de que ainda tem muitos povos escravizando outros, inclusive na África, nós não podemos esquecer que crianças são retiradas todos os dias dos seus países para serem vítimas de torturas, muitas vezes para salvar pessoas que são um grande poder aquisitivo, mas que gostam de fazer discursos de proteção da Amazônia. Bom lembrar que os Estados Unidos é o local do mundo que mais some criança. Aí, espaço do mongolão. Né? Tem vários mongolões regionais, né? Mas nós não podemos ainda divulgar. Ainda não dá. Não. Ainda não, né, Davis? Seguramos as pontas, porque... Mas o mundo vai saber. Chegou a hora da flauta, Gustavo? Trouxe a flauta? Tô afiando aqui. Não deu. Tá. Então semana que vem vai ter flauta, hein? Sempre tem. Sempre na próxima. Semana que vem vai ter flauta. Vamos para a última pauta do programa. Chegou a hora da emoção. O quadro foi bom enquanto durou. Pode botar na tela e começa a vinheta. Só o Davis entrar com esse coragem. Tem que ser a do Titanic. Economia gerada por operações antifraude mais que dobrou em 2019. É uma matéria lá do primeiro ano do governo Bolsonaro. Ações fizeram o governo federal economizar 961 milhões no mesmo ano. 107,1 a mais que os registrados que os 464 milhões registrados em 2018. O resultado foi alcançado por meio do aperfeiçoamento dos métodos de investigação, além da coordenação entre os órgãos da gestão pública. Graças a tais ações, há maior retorno para a sociedade, mesmo que com meios escassos, devido à corrupção generalizada de governos anteriores. Olha que interessante antes de tirar da tela. Ações do governo federal economizaram 961 milhões no mesmo ano, ou seja, 1 bilhão que era para corrupção que foi rastreado antes pelo governo Bolsonaro. Isso mais do que o dobro de 2018, quando o governo Temer já estava numa política de combate à corrupção. E agora, pode voltar a imagem, Gustavo, qual a ação do governo federal? Retirar da AGU, da CGU, o setor de combate à corrupção. Mas também tem uma lógica, né? Não dá para pedir nada diferente disso, né? Pessoal, o cara é um líder de uma quadrilha de corruptos, foi preso por corrupção. O maior escândalo de corrupção da história mundial. Volta para a presidência. Colocam na presidência. Tu vai querer que ele tenha combate à corrupção. Ele se converta. Ai, ai, ai. Isso tudo porque na época do governo Bolsonaro, o lugar de bandido era onde? Na cadeia. E agora é onde? Na presidência. Nos ministérios, em tudo, cara. Estão em tudo. No Executivo Federal, né? Mas até tem um ali que foi um desses que foi pego lá da Petrobras agora, é Gabriel. O Sérgio Gabrielli. Gabrielli vai ser indicado também para mais um cargo no governo. Confessou a corrupção. Eles vão botar todos, companheiro. Né? Todos. É um absurdo. Bom,
Tem que colocar pessoas com experiência. Os neófitos ficam fora. Ensinar novos para Tem que ensinar a não criar, não. Colocar ali é um ministério técnico, se tu vai ver. Verdade. Não tem como negar. Verdade. Aí, Gustavo Ghislene, muito obrigado. Até sábado que vem. Até o próximo sábado. Esperamos que, intercalando as notícias não tão ruins com as ruins, né? Porque tá difícil ultimamente. Parece que o Brasil está num poço, no fundo do poço que não tem fundo, né? E é complicado a gente ter autoestima e ânimo numa situação política assim, né? Onde os altos escalões da política, dos poderes, estão tomados por pessoas que evidentemente têm uma segunda intenção, e parece que a gente fica de mãos atadas. Parece não, estamos, né? A gente está vendo aí um presidente que foi honesto, que combateu a desonestidade sendo penalizado, enquanto a gente vê quem deveria estar na cadeia presidindo. Então é desanimador, né? Mas bastante. A gente não está aqui para dar uma mensagem de desânimo, a gente só quer parceria para estar desanimado juntos, entendeu? Nós não queremos ajudar ninguém, nós queremos chorar junto. O Gustavo, quando ele começa a falar assim, eu penso que ele vai ficar 2 horas falando, né? Ele dá uma engrenada assim, ele vai... Eu vou começar a colocar musiquinha pra ti na próxima. Gilmar Facchini, muito obrigado. Gilmar, até sábado que vem. Obrigado, Éder, Gustavo, Davis, os amigos que nos acompanham pelo sábado. Vamos continuar, né, nessa luta, que é o que nos resta, né? Mas eu continuo com uma esperança que vamos ter um resultado bom logo. Dias melhores, amém. Amém. Davis, Fac, muito obrigado. Até sábado que vem. Obrigado, Éder, Gilmar, Gustavo e nossos queridos amigos que todo sábado dedicam seu tempo aí para ouvir um pouco de informação e nos aguentar, né? Claro, tenhamos fé e esperança sempre. Até sábado que vem. Eu quero deixar um abraço antes de encerrar o programa para um amigo muito querido, Benhur da Silva, que ele acompanha o Helenão todos os sábados, e essa semana ele está em direção ao norte do país, foi para Rondonópolis, ele vai a Porto Velho, é um caminhoneiro, e ele recebeu uma missão do Helenão. Ele vai passar, a próxima vez que ele passar pelo Nordeste brasileiro, pelas águas da transposição, ele vai verificar em loco se as águas da transposição do São Francisco estão abertas, né, se os canais, ou se estão fechados. Porque chega muita notícia e às vezes a gente precisa assim, verificar antes de dar as informações. Teremos essa missão especial aí ao Benhur, um querido amigo que assiste o Helenão todos os sábados. Um grande abraço, que Deus te acompanhe no volante. Muito obrigado pela sua companhia. Sábado que vem estaremos novamente aqui no Helenão, trazendo as notícias com seriedade e responsabilidade, mas sempre que possível, com bom humor. Afinal, não é preciso estar sério para falar de coisas sérias. Até mais! Ele não. Bom dia!